personagem do vídeo de hoje será Filipe, o evangelista. E eu tratei sobre um Filipe também no vídeo anterior, mas foi Filipe o apóstolo. Então hoje vamos ver quem foi esse personagem. Pelo que eu lembro do vídeo passado, já havia uma menção sobre esse personagem no final da história de Filipe o apóstolo. Dizia que havia um outro Filipe chamado Filipe Evangelista, que era um líder da igreja primitiva que aparece lá no livro de Atos. Então vamos confirmar isso hoje. Já de cara sabemos que Filipe o Evangelista é um personagem que aparece no Novo Testamento. Bom, eu estou construindo uma playlist neste canal sobre todos os personagens bíblicos de A a Z e eu já fiz isso para todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D e E. E atualmente estou na letra F, inclusive quase terminando. Esse aqui já é o penúltimo personagem, ou melhor, deixa eu ver. É o penúltimo, não. É o penúltimo, exatamente. Então vamos lá, Filipe o Evangelista. Lembrando, o livro-texto básico que está me ajudando na construção desse tipo de conteúdo aqui no canal de forma introdutória é este livro aqui, ó. Super recomendo, inclusive, para começar a ter uma noção sobre alguns dos personagens. São muitos personagens. Embora sejam frequentes... Vamos lá, Filipe o Evangelista. Embora sejam frequentemente confundidos nos escritos do século II, Filipe o Evangelista e Filipe o Apóstolo são pessoas totalmente distintas. A primeira aparição de Filipe Evangelista é como um dos 7 diáconos... Bom, deixa eu até marcar isso. Então, Filipe Evangelista é como um dos 7 diáconos ordenados pelos apóstolos. Isso está lá no capítulo 6 do livro de Atos. Para ministrar aos necessitados da igreja florescente. O líder dos 7 era Estevão. Então, existiam 7 evangelistas, ou melhor, 7 diáconos que foram ordenados, e Filipe Evangelista era um deles, assim como Estevão. O líder dos 7 destes diáconos era Estevão, e depois de seu martírio, os 6 que restaram, incluindo Filipe, foram obrigados a fugir de Jerusalém. Filipe foi para Samaria, onde pregou, e muitos se converteram. Um dos que se converteram foi Simão o Mago, ou também conhecido como Simão o Mágico, que mais tarde tentou comprar poder espiritual de Pedro. Isso está no livro de Atos, capítulo 8, verso 18 em diante. Então, o responsável pela conversão de Simão o Mago, Simão o Mágico, que aparece lá na frente na história de Pedro, que ele tenta comprar esse poder espiritual, foi, na verdade, Filipe, né? Que foi para a cidade de Samaria. Bom, e Samaria, não sei nesse contexto aqui do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, Samaria foi a capital do Reino do Norte, ou então de Israel, que sempre foi mais afastada do Senhor. Filipe voltou para Jerusalém e de lá se dirigiu a Gaza, que é uma cidade mais ao sul. Na estrada para Gaza, ele realizou um ato de enorme importância. Enquanto ia pela estrada, ouviu Bom, essa história aqui é interessante, vamos prestar atenção aqui, vou até repetir. Filipe voltou para Jerusalém, ou seja, saiu de Samaria, e de lá se dirigiu a Gaza, uma outra cidade ao sul. Na estrada para Gaza, ele realizou um ato de enorme importância. Enquanto ia pela estrada, enorme importância, vamos descobrir por quê, né? Eu até já imagino. Enquanto ia pela estrada, ouviu um eunuco etíope. Eunuco é alguém que cuida, pelo que eu estou falando da minha boca aqui, tá bom? Porque eu não lembro exatamente. Mas eunuco é uma função ocupada por alguém que cuida das mulheres do rei, vamos dizer assim. E esse homem geralmente é castrado, né? Enquanto ia pela estrada, ouviu um eunuco etíope, ou seja, da Etiópia, um importante servo real lendo o livro do profeta Isaías. Será que o eunuco não necessariamente cuida das mulheres do rei? Talvez, bom, não sei na verdade, posso ter falado uma bobagem. Um importante servo real lendo o livro do profeta Isaías. Então veja, um importante servo da realeza da Etiópia estava por ali lendo o livro do profeta Isaías, lá do Antigo Testamento. Filipe conseguiu ouvi-lo porque naqueles dias consideravam-se um talento muito incomum. Filipe conseguiu ouvi-lo porque naqueles dias considerava-se um talento muito incomum a capacidade de ler em silêncio. A maioria das pessoas lia em voz alta. Detalhe, nunca ouvi falar disso na minha vida. Filipe perguntou se ele compreendia o que estava lendo e o eunuco pediu sua ajuda. Filipe explicou para ele as profecias messiânicas em Isaías e lhe disse que as promessas tinham se cumprido em Jesus. Enquanto iam pela estrada na carruagem do eunuco, eles chegaram perto de um riacho e o eunuco pediu que Filipe o batizasse. Ele foi, veja bem, então este Filipe Evangelista batizou o eunuco da Etiópia. Ele foi o primeiro gentil a ser batizado como cristão. Que interessante, né? Isso está em Atos 8, 26 em diante. Isso teve importância dupla. Por quê? Sendo gentil e eunuco, ele estava proibido de entrar no templo. Mesmo assim, Filipe, que considerava o cristianismo uma seita do judaísmo, estava disposto a aceitá-lo na congregação dos fiéis.
Filipe pregou em todas as principais cidades da Palestina, até que, por fim, fixou residência em Cesareia, cidade de César, com suas... Cesareia, putz, agora eu não lembro qual delas, mas eu sei que tinha uma dessas Cesareias aí, que era a capital... não é a capital de toda aquela região, mas era a capital romana naquela região, né? Fixou residência em Cesareia com suas 4 filhas, reconhecidas como profetisas virgens. Paulo ficou com ele por algum tempo quando ia para Jerusalém. Isso está em Atos, capítulo 21, 8 e 9. A tradição sustenta que em algum momento Filipe se tornou bispo de Trales. Eu não sei o que é Trales, nem onde fica, mas parece ser de origem grega também. Bom, então esse é o personagem do vídeo de hoje, o Filipe o Evangelista, que é diferente de Filipe o Apóstolo, né? Isso é bem importante saber. E que esse personagem foi o responsável pela conversão do primeiro gentil, inclusive batizando, né? Que foi aquele eunuco etíope, beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre o último personagem da semana, ou melhor, aqui do canal com a letra F, e depois farei um apanhado geral. No vídeo passado eu tratei sobre Felipe, o apóstolo, vou deixar aqui no final, valeu!